Paz, queridos. Paz do Senhor, igreja. Lucas 7, nós vamos ler do versículo 18 ao 28, tá bom? Vocês acharam? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Diz assim Lucas 7, 18 a 28. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus estava fazendo. Os milagres que Jesus estava operando. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Preste atenção. Na mesma hora, curou muitos enfermos. Quem curou? Jesus. Curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E, tendo-se retirado, os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajando vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E o texto que nós lemos de Lucas 7, 18 e 28, ele começa dizendo que os discípulos de João foram visitá-lo num cárcere. João estava preso porque ele, como profeta, ele como voz profética, como homem de Deus, ele apontava o pecado de Herodes, rei dos judeus, que havia tomado como mulher a mulher do seu irmão Filipe. Você pode ler isso lá no capítulo 3, versículos 16 a 19 do Evangelho de Lucas. E aí, Herodias, ela trama, coloca João Batista num cárcere, e depois, quando a sua filha dança para Herodes, ele promete tudo o que ela pedir. Vocês conhecem a história. Ela pede a cabeça de João Batista, e ele manda decapitar João Batista e trazer a cabeça do profeta numa bandeja para ela. Mas antes disso, João estava preso, estava num cárcere, em condições físicas e emocionais, imagino eu, precárias. Ele se encontrava muito debilitado, queridos, emocionalmente, fisicamente. Você imagina, amado, uma coisa ruim multiplica por 3, e era estar preso num cárcere naquela época. E aí, nesse contexto, João Batista é visitado pelos seus discípulos. E os seus discípulos começam a contar o que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus operava, as maravilhas que Jesus fazia. E João manda 2 deles irem até Jesus com uma pergunta, um recado. O recado era uma indagação, e a indagação era essa: Olha, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
És tu o Messias ou esperamos outro? És tu o Filho de Deus ou esperamos outro? És tu aquele que eu anunciava, pregava ou nós esperamos outro? Mas uma coisa me intriga. Abra sua Bíblia, do Evangelho de João, no capítulo 1. Leia comigo dos versículos 26 a 34. Esse texto a gente precisa ler e você precisa ler comigo para entender o que vem a seguir. João 1, 26 a 34. Ele diz assim: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E disse, quem disse? João disse. E disse de quem? De Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o que ele termina dizendo: e eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista, ele está em pleno exercício do ministério profético deles, amados. Vocês estão prestando atenção? Estão entendendo? Ele está assim, na plenitude do exercício do ministério profético dele. Ele vê Jesus, ele diz para todo mundo publicamente: olha, eu tenho certeza que esse daqui é aquele de quem eu preguei, anunciei, profetizei para vocês. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse daqui é o Filho de Deus. João Batista, naquele momento, ele não tem apenas uma convicção. Ao testificar, testemunhar, profetizar quem Jesus era. Mas, na verdade, ele está declarando uma revelação que ele teve. Você percebeu isso? Deus revela a João Batista quem era Jesus. E ele, como profeta, ele anuncia ao povo o que Deus havia revelado para ele. Queridos, quando você ouve algo, você até tem o direito de duvidar. Mas quando você vive esse algo, você só duvida se você for maluco. Concorda? Você pode duvidar que é impossível ficar no fundo de uma piscina por mais de 30 segundos, mas se você conseguir, você é a prova de que é possível. Você está entendendo? No início do meu ministério pastoral, amados, um casal se converteu na igreja que eu estava pastoreando, de uma forma assim meio inusitada. Nós estávamos num culto, eu ainda não era pastor, era diácono, estava na recepção, e eles chegaram vindo aí do carnaval de rua, ele com uma calça de kimono, uma blusa, né, de algodão, e ela mais ou menos do mesmo jeito. Eles chegaram na porta da igreja e me perguntaram: nós podemos assistir o culto? Pode. Colocamos umas cadeirinhas para eles, assistiram o culto todo. E nos falaram: próximo domingo eu estou aí. Aí nós deduzimos, né, esse próximo domingo, acho que vai cair no esquecimento. No domingo seguinte, eles foram as primeiras pessoas a chegarem lá na igreja.
E naquele domingo eles aceitaram Jesus. Caminharam conosco. Ele viveu uma experiência maravilhosa de ser batizado com o Espírito Santo. Falaram em línguas, ele falava chorando, olha, eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Eu não quero entrar nos detalhes. Ele teve que se afastar por um tempo, e aí teve uma série de problemas, e ela também. Para resumir, separaram. Um dia ele vai me visitar, e me fala assim, olha pastor, eu gosto muito de você, mas eu não acredito nessas coisas, mas... Não acredita em quê, filho? Um batismo com o Espírito Santo, por exemplo. Falei, mas tu não foi batizado? Tu não falava em línguas? Ei, os dons não eram manifestos na sua vida, era tudo mentira, era tudo teatro. Você estava fingindo, não estava fingindo, então você está louco. Porque você viveu uma experiência e está dizendo que não viveu. Muitas vezes, queridos, nós vivemos algo tão maravilhoso, mas aí, na caminhada, a coisa vai esfriando, sabe? Os problemas aparecem, os desafios, e a intensidade do que outrora vivíamos com Deus vai diminuindo, até que se torna algo tão distante, tão remoto. Quando João Batista enviou os seus 2 discípulos para perguntarem a Jesus se ele era aquele que havia de vir, ele não estava duvidando da revelação que recebeu de quem Jesus era. Ele não estava duvidando que Jesus era quem ele tinha anunciado que era. Mas ele estava debilitado. Talvez sem comer há muito tempo, talvez machucado, o seu corpo debilitado, as suas emoções debilitadas. E Jesus não queria perder a referência, o foco. Ele estava fraco, mas não estava insano, perdido, sabe, amados? E aí ele envia esses 2 discípulos justamente para ter um auxílio, para ter uma resposta, para ter uma ação diferente na alma dele. E em Lucas, no texto que nós lemos, no capítulo 7, lá dos versículos 21 a 23, quando diz assim, e na mesma hora curou, os caras chegam e perguntam para Jesus, dizem para Jesus, olha, João nos mandou vir até você, Jesus, com a seguinte pergunta, tu és aquele que havia de vir ou nós esperamos outro? Antes de falar alguma coisa para os discípulos de João, Jesus se levanta, ele cura enfermos, o texto diz, na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Ele opera muitos milagres, amados, que foram anunciados por João que ele faria, e só depois disso é que ele fala, ele responde com palavras aos discípulos de João, dizendo, ide, anunciai a João que tendes visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Depois de operar muitos milagres, Jesus vira para os 2 discípulos de João e diz, olha, tudo isso que vocês viram, digam a João, exatamente da forma como vocês presenciaram. Sabe o recado que Jesus estava mandando para João? João, sabe tudo aquilo que você profetizou, que para muitos parecia loucura, que eu viria, eu curaria os enfermos, que eu viria, eu libertaria os oprimidos, que eu viria e faria os coxos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, que eu viria e anunciaria aos pobres o que sempre lhes foi negado. Isso está acontecendo, João. Jesus estava confortando João, dizendo, olha,
todos os teus sofrimentos valem a pena, porque tudo está se tornando realidade. Está acontecendo agora. Fique feliz por isso, João. Valeu a pena. Valeu a pena e está valendo a pena. E até o último momento, teu último suspiro de vida, valerá a pena. Eu não conheço, queridos, um ser humano na face da terra que possa dizer: eu não conheço lutas. Eu não sei o que é ter lutas. Eu não conheço. Se conhecer, eu quero passar assim, o braço no braço desse cara para pegar a unção. Todas as pessoas que eu já conheci na minha vida têm lutas em determinadas áreas, têm objetivos, têm obstáculos que têm que superar, em feridas a serem saradas. Todo mundo tem as suas lutas, amado. A questão é que muitas vezes nós maximizamos tanto as nossas lutas, que elas parecem ser as maiores. Eu vi uma ilustração de um pregador pregando, ele disse: olha, existiu um caso aí de uma pessoa, um irmãozinho, que uma vez ele estava jogando futebol, perceba, ele quebrou o dedinho. Foi dividir uma bola, quebrou o dedinho e começou a questionar Deus. Deus, por que essas coisas só acontecem comigo, Deus? Olha só, eu quebrei o meu dedinho, por que o Senhor deixou eu quebrar o meu dedinho? E aí lá no hospital, ele encontrou com uma pessoa conhecida dele que tinha sofrido um acidente de moto e tinha perdido parte da perna esquerda. E ele, tão preocupado com seu dedinho quebrado, ele nem percebeu que o amigo lá, o colega, tinha perdido a perna. Ele vai e reclama: tá vendo, olha só, poxa, encontrei contigo aqui, ora por mim, eu estava jogando bola, quebrei meu dedinho, olha que coisa. Ele disse: rapaz, pois é, eu estou dando graças a Deus, sofri um acidente e só perdi a minha perna. Você está entendendo, amor? Os nossos problemas parecem tão grandes, até que conscientemente nós olhamos à nossa volta e vemos que eles são tão pequenos. Eu lembro de Elias, lá no primeiro livro dos Reis, no versículo 19, ou no capítulo 19, versículo 10, que ele externa a sua frustração, depois de ler um bilhete de Jezabel, o cara que era pancadão, doido, um profeta abusado no bom sentido, né? Um cara posicionadão, mas chega num determinado momento que ele está tão cansado, a alma dele tão cansada, que um bilhetinho de Jezabel deixa o cara pirado, praticamente em depressão. Ele declara lá no capítulo 19, versículo 10 do primeiro livro dos Reis, que ele era zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel derrubaram os altares do Senhor, mataram os profetas à espada, e só ele tinha ficado, e eles buscavam tirar a vida dele. E aí lá no versículo 4, a gente vê que essa dor na alma dele era tão intensa, que ele pede para morrer, amados. Leia depois isso em casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Interessante é que a primeira resposta de Deus para Elias, quando ele repete isso lá no Monte Horebe, isso está lá no versículo de número 15, Deus diz para ele: Elias, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, volta pelo caminho que você veio, para com essa bobeira, para com esse negócio, cara. Não é nada do que você está pensando, não maximiza os teus problemas, Elias. Como se não bastasse a bronca que ele leva.
Lá no versículo 18, Deus ainda diz para ele: Elias, eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus está dizendo para Elias: Elias, existem 7.000 pessoas vivendo exatamente as tribulações, as perseguições que você está vivendo. E eles não estão assim, Elias. Todos nós temos lutas, queridos. Sofremos perdas. Eu estava compartilhando com o apóstolo Mervo, com a apóstola Sueli, ontem. Fui tomar um cafezinho lá na casa deles. Olha, amados, um conselho: visitem o apóstolo Mervo e a apóstola Sueli, porque tem um cafezinho lá que é top, né? E estava falando para eles que eu senti a perda de um pai 2 vezes. Primeiro, quando meu pai morreu, que eu tinha 13 anos de idade. E segundo, quando meu segundo irmão mais velho morreu, há uns 3, 4 anos atrás, porque ele tomou aquela figura paterna, nossa, minha, do meu irmão caçula. E vê-lo morrer foi perder o meu pai de novo. Eu ficava questionando a Deus: Deus, por quê? Por quê? Outro irmão meu, que eu sempre fui apaixonado por ele, morreu em novembro, do ano passado. E eu perguntava a Deus: por quê? Por quê? E quando, amado, nós estamos vivendo problema por um certo período extenso, ou quando são muitos os problemas, os desafios, quando a luta está grande, quando o deserto se estende, as nossas almas, elas começam a cansar. Quem aqui sabia que a alma cansa? A alma cansa. E às vezes ela cansa mais do que o físico, do que o corpo. O corpo, para você descansar, para você tratar o cansaço do corpo, é fácil. Colchãozinho gostoso, ar-condicionado, uma massagenzinha boa, um banho relaxante, né? Resolve tudo. Mas o cansaço da alma, amados, é mais difícil de ser trabalhado. Mas o grande barato é que Jesus, num determinado momento, Ele diz assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai todos vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Leia isso mais vezes em casa. Jesus está dizendo: olha, o descanso para a alma de vocês vão encontrar em mim. Eu sou aquele colchãozinho bom, aquela massagem, aquele banho relaxante, não para o corpo, mas para a alma de vocês. Me procurem. E foi exatamente o que João Batista fez. No momento mais difícil da vida dele, ele recorreu a Jesus. Para quê? Para não perder o foco. Para não perder, sabe, queridos, o direcionamento, não perder o alvo, não perder a promessa do alcance da sua visão. Muitas vezes nós estamos apaixonados por Deus, pelo reino de Deus, até que vêm as tempestades. Olha, nós que trabalhamos muito com os encontros, trabalhamos com essa visão aí do M12, quantas vezes nós nos frustramos, amados? Chega uma galera do encontro: não, é porque, cara, Jesus é massa, Jesus é lindo, eu vou viver isso o resto da minha vida. Aí fala para a esposa, fala para o marido, fala para o líder: olha, hoje eu sou outra pessoa, amanhã já não é mais. Amanhã já não é mais, é só se deparar com as lutas, é só se deparar com a realidade da vida, e muda tudo na alma, na cabeça, muda tudo nos sentimentos, sabe, mano? É nesses momentos que nós temos que fazer o que João Batista fez. Jesus: olha, eu não estou tendo muito discernimento. Minha cabeça, minha alma está confusa, meus sentimentos confusos,
Eu não estou conseguindo discernir muito bem. Eu não consigo ver projetos, propósitos no que eu estou vivendo agora. Me ajuda. Me ajuda, me mostra aí, sabe? O que vem depois. Não me deixa sucumbir, não. E na sequência da resposta de Jesus, agora os discípulos de João já se retiraram. Ele se dirige à multidão e diz: esse é aquele, ele está falando de João Batista. Aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, olha o que ele fala, amados, presta atenção. Entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Sabe por que essas palavras me impactam? Porque a Bíblia não relata um milagre operado por João Batista. E ainda assim Jesus diz que dentre os nascidos de mulher ele é maior do que todos. Elias, que levantou a sua voz profética e fechou os céus sobre Israel. E não choveu, e nem orvalho teve. E depois de 3 anos ele disse: vai chover, e veio uma tempestade. Moisés, que abriu o mar vermelho, e tantos milagres foram operados através da vida dele. E tantos outros, Eliseu, ele diz: olha, todos eles são menores do que João Batista. E ele diz: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quem são essas pessoas do reino? São os anjos? Olha, quando eu leio João, o Evangelho de João no capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esses são os do reino de Deus. Ele está falando de quem, amados? De você, de mim. Caraca, a gente lê a Bíblia, nós pregamos sobre esses homens, nós aprendemos a admirá-los. Ei, nós estudamos, pautamos as nossas vidas em tudo aquilo que foi realizado através da vida deles. Mas Jesus diz: olha, eles todos foram menores do que João. E tem um detalhe: João é menor do que qualquer um de vocês, do que qualquer um de nós. Porque João, ele termina um ciclo, uma fase, e a partir de então, se inicia outra, na qual nós estamos participando, estamos enquadrados, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O menor nessa condição é maior do que João, e você se olha e diz: caramba, eu não acredito, mas é verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. O que eu quero te dizer com isso? Eu vou parar por aqui. Amados, aqueles homens que não tinham o Espírito Santo em si, eles lutaram. Leia depois o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Eles sofreram perdas. Eles atravessaram desertos. Mas eles perseveraram no projeto de Deus para as suas vidas até o final. Eles não desistiram. Eles não se embaraçaram com as coisas desse mundo, amados. Eles não abriram mão da promessa de Deus para as suas vidas, nem da missão que Deus lhes confiou.
Jesus diz que nós que temos o Espírito Santo, aos seus olhos, nós somos maiores do que eles. Os nossos problemas são pequenos diante de tudo aquilo que o reino de Deus nos propõe. Mas nós estamos sujeitos a lutas. Nós somos seres humanos, sujeitos a dores e sabe, estarmos fragilizados. Isso faz parte. A questão é entender que existe uma tática, uma estratégia. Quando nós estivermos vivendo isso, nós temos que fazer o que João fez. Sabe? Jesus, me ajuda. Jesus, não me deixa perder o foco. Jesus, não deixa que esse fogo que um dia ardeu no meu coração, ele se apague. Eu quero viver isso. Jesus, quando entrega ao apóstolo João as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, na primeira carta, endereçada à igreja de Éfeso, ele diz: olha, vocês são top da galáxia. Vocês fizeram isso, fazem aquilo, mas eu tenho uma coisa contra vocês, só uma pequenininha. Vocês deixaram o primeiro amor. E Jesus diz: olha, volta ao primeiro amor. Pratica as primeiras obras. Só há condições de praticar as primeiras obras quando se vive o primeiro amor. Ele diz: volta ao primeiro amor, pratica as primeiras obras, senão virei até você, igreja de Éfeso, e tirarei do teu meio, do meio de você, o meu candelabro, o menorá, que aponta para a revelação. A primeira coisa, querido, que acontece quando a gente deixa os problemas, as lutas, esfriarem o amor dentro de nós, é que nós começamos a perder a luz da revelação. E começamos a andar assim, meio que a palpa delas. Sabe, aquilo que é bem próprio do profeta, assim diz o Senhor, dá lugar ao, eu acho que é assim. Eu penso que tem que ser desse jeito. E aí o eu toma o lugar do Senhor. Não deixe que as suas lutas te tirem do rumo. Não deixe que as suas lutas tirem o foco. Não deixe que os problemas sejam maiores do que a tua esperança, os desertos maiores do que a promessa. Acredite em nome de Jesus, que a cada luta que você travar, você sairá dela mais fortalecido. A cada deserto que você atravessar, você sairá dele muito mais sábio, muito mais prudente e muito mais posicionado. Essas coisas vêm, a gente trabalha as nossas perdas. As perdas vêm para que nós tenhamos outros ganhos. Acredite nisso. Amém? Deus está preparando cada um de nós aqui para algo que, amados, nós jamais esperaríamos viver. Você pode até dizer: apóstolo, você está falando besteira, minha vida está uma maravilha. Mas quem sabe, amado, Deus tem algo muito maior para acrescentar nela. E em nome de Jesus, os teus olhos estarão abertos para ver, o teu coração sensível para receber. E todos nós celebraremos muito quando tudo isso estiver acontecendo. Você acredita nisso? Amém? Amém. Você está com muito calor, você está quietinho. Você crê nisso? Eu também creio, amados.
Eu também creio muito. Eu creio que daqui a alguns anos, eu estava falando para minha esposa uma coisa, eu passava uma pasta modeladora no meu cabelo para ele ficar um pouquinho mais escuro, né? E aí um dia eu estava olhando para mim e disse, não, eu tenho que assumir meus cabelos grisalhos. O meu tempo de vida me trouxe muita experiência. E essa experiência, ela não pode ser oculta. Eu tenho que mostrar, nem que seja na cor dos meus cabelos. É o que vai acontecer com você. Tudo que você está vivendo agora, de lutas, de batalhas, vão agregar, vão somar experiência, sabedoria, conhecimento, para que você flua tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Essa dificuldade que você está vivendo, amado, essa luta, esse deserto que você está atravessando, existe um propósito nisso. Acredite, Deus está preparando algo para você tremendo, 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 tremendo. Você que acredita nisso, por favor, fique de pé. Eu quero orar com você. Você que está em casa aí nos assistindo também. Você não vai sucumbir. Você não vai ficar à margem do caminho, nem vai ficar pelo caminho. Não. Ele nunca te abandonou, Ele está contigo. A mão dele está estendida para te guardar, te proteger e te socorrer, para concretizar os teus sonhos no momento certo, para trazer à realidade os teus projetos no momento certo. Acredite nisso. Acredite nisso.